hoje a gente veio falar com o Padre Paulo a respeito também do sínodo. Se encerrou a fase onde as pessoas podiam responder os questionamentos e a gente gostaria de saber, atingiu a expectativa de vocês? Muita gente participou, padre, como que foi essa primeira fase? Bem, eu agradeço desde já este momento e também a possibilidade de estar entrando na casa ou no ambiente de trabalho de tantas pessoas. O sínodo, ele tem um processo muito interessante e é uma chamada, eu diria até uma convocação do Papa Francisco para que a igreja abra os ouvidos e escute, escutar as pessoas acerca da missão da igreja. E o Papa tem aquela intuição belíssima de fazer com que a igreja possa ser mais uma igreja do diálogo, do respeito, da pluralidade, do respeito à diversidade, que não é só do Papa Francisco, mas é também da essência da igreja. E o Papa Francisco convocou a igreja para o sínodo. O sínodo se realizará em outubro do ano 2023 e é para os bispos e pessoas convidadas. Mas ele fez questão de fazer com que toda a igreja pudesse mobilizar-se e dizer algo importante, a partir, sobretudo, de algumas perguntas. Como é que a igreja pode ser considerada uma igreja sinodal? Como é que está o processo da escuta, da participação dos fiéis na vida da igreja? A pergunta que tu fizeste, Paula, a expectativa foi alcançada? De um lado, sim. De outro, eu diria, está em processo, está em caminho, porque o sínodo não é só o sínodo de outubro de 2023, mas o Papa frisa, mais do que resultados, mais do que questionamentos, o importante é que a igreja entre na metodologia, no processo, no caminho da sinodalidade. Tem muita escuta, sejamos nós padres, leigos, leigas, irmãs religiosas, lideranças, bispos, o próprio Papa, enfim, é uma igreja que quer deixar-se escutar. Mas não só a escuta interna, não apenas das pessoas que participam da igreja, mas também das pessoas em todos os setores, em todas as áreas, em todas as dimensões da vida humana. Foi um momento muito bonito da nossa diocese. E nós gostaríamos muito e queremos, estamos fazendo o esforço para que esse processo sinodal seja continuado. E há elementos bem importantes, posso dizê-los depois, mas há momentos e há elementos bem importantes que poderão nos ajudar a caminhar sempre mais na sinodalidade. Eu sei que o senhor e uma equipe, né, organizaram essas respostas para formar um documento e poder mandar essas respostas de forma mais clara, né, ali dentro dos padrões que foi exigido. Essas respostas, né, como o senhor falou, a expectativa da população em relação à igreja, como que está? Surpreendeu as respostas da população? Eu creio que as respostas, em parte, elas são as questões que muitos conversam. Conversar sobre a igreja, sobre a religião, é um assunto importantíssimo. Assim como muitos dizem que sobre religião, sobre esporte, sobre política não se fala. Muito pelo contrário, deve-se falar. O que deve acontecer é o respeito, é o diálogo, a escuta. E nesse sentido, alguns elementos, alguns pontos importantes. Um deles, a importância de celebrarmos, a importância da celebração. Seja a celebração da palavra, seja a celebração da Eucaristia, sejam as outras maneiras de rezar. Portanto, a oração, não só pessoal, que é importante também, mas a oração comunitária, a oração em comunidade é fundamental. Um outro ponto sublinhado foi, sobretudo, a dimensão dos conselhos de participação, conselhos paritários, mas, sobretudo, conselhos de participação nas comunidades e nas paróquias. E nós chamamos de conselhos paroquiais de pastoral, porque são uma instância em que as lideranças e também as pastorais, movimentos, participam e podem fazer a sua sugestão, dar a sua opinião, escutar as demais pastorais, os diversos movimentos e chegarem a um caminho de resolução comum. Portanto, este foi um outro ponto bem importante. Depois, a dimensão de termos também cuidado com a formação, não só com a formação dos padres, mas também, graças a Deus, este ano iniciamos a escola diaconal, a formação dos diáconos, e também foi sublinhado muito a dimensão da formação permanente dos leigos e leigas. Precisamos ter lideranças cristãs católicas presentes nos diversos ambientes e setores, dimensões da vida humana.
Depois, um outro ponto bem importante foi que a mulher precisa também ter mais protagonismo. Não no sentido de que as mulheres não sejam protagonistas, mas num ambiente muitas vezes em que nós oferecemos, deixamos, e os trabalhos de catequese, liturgia, não podem ser só estes serviços, estas pastorais, que também são importantíssimos, a pastoral da pessoa idosa, a pastoral da criança. As mulheres são muito presentes na vida da igreja, graças a Deus. Mas também ouviu-se que as mulheres precisam também serem deixadas e assumirem o protagonismo nos ambientes e nas instâncias de decisão. Portanto, o protagonismo das mulheres e o protagonismo dos leigos e leigas na vida da igreja também foi um ponto muito sublinhado. E se eu posso ainda dizer, lembrar também o aspecto da casa comum. Foi sublinhado muito, foi salientado o zelo que precisamos ter, o cuidado que precisamos ter com a casa comum, com a dimensão de tentarmos, de todos os modos, não apenas a motivação, não apenas a conscientização, mas ações concretas para cuidarmos da casa comum. E se eu ainda puder dizer, nesta casa comum tem um ponto muito importante, a dimensão, sobretudo, do cuidado com o bem comum. Isto é, irmos superando aos poucos, batalhando, lutando, porque não é fácil cada um de modo pessoal, mas também na dimensão comunitária. Irmos superando todos os interesses, os desejos pessoais. Todos nós temos interesses, né, Paula? Todos. Alguns mais, outros menos, mas existem interesses que são muito específicos, muito individualistas, só para algumas pessoas, só para alguns grupos. Então, sentiu-se também a, a manifestação das pessoas querendo e sublinhando que nós busquemos trabalhar a dimensão do bem comum, para que a primazia esteja no bem comum e não no bem de alguns. Até porque esse documento era uma questão mais, da igreja como uma forma institucional, não para resolver picuinha comunitária, né? E sabe, Paula, tu estás aqui e me dá a oportunidade de dizer, nós estamos com a escola de comunicadores e tu também estás fazendo este momento tão bonito da escola dos comunicadores para que a nossa igreja tenha uma comunicação mais direta, mais próxima, do melhor modo possível. E a organização é do nosso assessor de comunicação, o Felipe Padilha, e está fazendo um trabalho bonito, e também com a Escola dos Comunicadores, é do plano de pastoral, mas nós queremos, de fato, fazer com que as pessoas sejam informadas, mas não apenas informadas, também se formem nessa dimensão tão bonita na vida da igreja. Eu diria assim, ser cristão é uma opção de vida, é uma opção fundamental. Ser cristão católico é uma opção bonita, mas não é mais possível imaginar que a pessoa nasça e seja automaticamente batizada, seja católica. E é muito importante, isso vale para todas as igrejas cristãs, não só para a igreja católica, para todas as igrejas cristãs. O encontro com Jesus Cristo, com a pessoa de Jesus Cristo, deixar-se aproximar por Ele e nós querermos nos aproximar dele também é muito importante. E a igreja é um ambiente favorável para que as pessoas possam, em comunidade, viver a dimensão de fé. Portanto, o período do sínodo, na etapa diocesana, ela se encerrou. Nós entregamos a síntese ao senhor bispo no domingo passado, dia 3 de julho, na missa da Catedral Diocesana às 19 horas. Ele tem a síntese pronta, mas ele faz a apresentação, o bispo, então todos os bispos do Brasil, até 31 de julho, precisarão entregar a sua síntese à comissão, à equipe da CNBB. Esta equipe, em agosto, se reúne e faz uma síntese de toda a igreja brasileira. Percebamos o trabalho que dá. Nós fizemos o trabalho juntamente com a equipe de coordenação do Conselho Diocesano de Leigos, uma equipe muito dinâmica, muito boa, que conta com pessoas jovens. Eu sou o mais velho de todos, tenho 52 anos, mas é uma equipe muito boa, muito dinâmica e nos auxiliou muitíssimo para que pudéssemos entregar com certa antecedência a síntese. E o bispo, até 31 de julho,
deverá enviar oficialmente a síntese à CNBB. Nós perguntamos ao nosso bispo Dom José se nós postaríamos ou não no site da diocese. Até o dia 31 não, mas possivelmente depois sim. Não porque tenha esta questão ou aquela outra, não. Simplesmente para não criar dificuldades com outras dioceses que ainda não tiveram a sua síntese postada também, e também para não dar nenhuma discussão anterior que não seja producente. Então, nesse sentido, logo mais, quando encerrar o período, possivelmente nós postemos no site da diocese e as pessoas, porque não tem segredo, muito pelo contrário, é uma síntese belíssima. Um dos pontos, talvez, que pudesse dar um pouco mais de discussão, mas eu creio que na igreja, no futuro, nós, e no presente, tenhamos que discutir, é sobre a questão das ordenações das mulheres, seja para diaconisas ou sacerdotisas, e também a dimensão do diaconato, digamos assim, permanente, a dimensão eu diria assim, do sacramento ordenado, seja como estamos na atual condição, ou também colocar em discussão questões do tipo se as mulheres, sim, não serem ordenadas, seja para diaconisas ou sacerdotisas. Mas afora isso, são questões assim tão pertinentes, tão importantes, e se o Papa pede para que nós abramos a discussão, nós também queremos, Dom José está também de acordo, depois da entrega de todos do regional, das nossas dioceses aqui do Regional Sul 3 do estado do Rio Grande do Sul, nós também depois possamos postar. Maicon, essas foram as informações então relacionadas ao sínodo e agora, como disse o Padre Paulo, né, se encerrou aqui a fase diocesana, mas vai seguir até outubro de 2023 e com certeza a igreja vai dar a continuidade a essa fase sinodal. Essas são as informações para o Jornal da Manhã da Central de Conteúdo do Grupo RS com o repórter Paula Bruneto.